Vestibular da Universidade Federal de Lavras, PAS, que é o processo de avaliação seriado, primeira etapa. Você vai realizar esta prova? Então vem comigo que eu vou te passar uma chave de leitura para ler as obras obrigatórias escolhidas para este vestibular, que são Sonetos de Camões e o romance Boca do Inferno de Ana Miranda. Saudações cordiais, eu sou o professor Márcio Adriano Moraes e vou orientá-lo a ler essas obras de forma a ter um conhecimento para gabaritar essas questões da Universidade Federal de Lavras. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, acesse a playlist destinada a este vestibular e no final nós vamos te passar orientações de como ter acesso a um caderno de questões inéditas e exclusivas para você se preparar ainda melhor para este vestibular. Vamos lá então? Sonetos de Luiz Vaz de Camões. Vamos aqui então com o nosso quadro e você vai prestar atenção nas chaves de leitura. O que você precisa saber para orientar a sua leitura quando você estiver lendo os sonetos. Primeiro, o que você está lendo? É um gênero lírico. Você está lendo poesia, portanto um texto carregado de sentimentos, de reflexões humanas. Você não tem narrador, você tem eu lírico. A composição, soneto, não são poesias livres, são versos tradicionais, metrificados, com rimas essencialmente ricas, não apenas. Haverá rimas pobres, mas há uma predominância de rimas ricas. Os versos são decassílabos, predominantemente heróico, ou seja, são versos de 10 sílabas poéticas, com tônicas obrigatórias na sexta e na décima. As rimas dos quartetos, porque o soneto é composto basicamente, ou melhor, basicamente não, ele é composto por 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Este é o soneto clássico, o soneto italiano, o soneto petrarquiano, o soneto que Camões vai utilizar. Nós temos outros tipos de sonetos que vão variar um pouco a sua estrutura, mas o Camões vai utilizar esta composição. 4 estrofes, as 2 primeiras de 4 versos, quartetos, e as 2 últimas de 3 versos, tercetos. Nos quartetos, só há 2 pares de rimas, a rima A e a rima B, predominantemente interpoladas, as rimas externas interpoladas. E nos tercetos, nós vamos ter ou 2 pares de rima, ou 3. Ou a rima vai ser CD, ou vai ser CDE. Vai variar nos tercetos. Mas no soneto não vai passar, o soneto não passará de 5 pares de rimas, tá bom? Então, você vai ter a rima A, B, C, D ou a rima A, B, C, D, E. Nunca um sexto tipo de rima, tudo bem? Continuando aqui, nós temos o estilo classicismo. Camões é o principal autor lusitano, ou seja, português do classicismo, século XVI. O classicismo, ele está vivendo o renascimento cultural. Esse renascer para os clássicos, que são os gregos e os romanos lá da antiguidade. Então, existe um pensamento pautado no equilíbrio, na harmonia e na sobriedade. Equilíbrio, harmonia, sobriedade. Racionalismo e busca da perfeição aqui no século XVI. Temas. O Camões vai adotar principalmente os seguintes temas. O amor. O amor é o tema mais importante. Um amor neoplatônico. Um amor que vai mesclar esta espiritualidade transcendente se encontrando como uma perfeição, mesclando um pouco do viés cristão. Isso é o amor platônico. Quando ele diz, por exemplo, alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive cá na terra sempre triste. Nós temos essa dualidade entre o ser amado que está no transcendente e o ser que ama aqui na terra. E, obviamente, existe todo um desejo de estar unido a essa alma por amor. Por isso, esse tema neoplatônico.
O Camões, ele tem uma visão universal do amor. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. O amor, ele é paradoxal, ele é antitético, ele nos faz ser, ao mesmo tempo, pessoas alegres, mas também tristes. Esta é uma visão muito importante do amor em Camões. Outro tema é a consciência da efemeridade da vida, a transitoriedade. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Camões tem essa consciência da transitoriedade das coisas. Um outro tema muito presente é a questão filosófica, atrelado à questão religiosa e também à questão mitológica. Por ser um poeta do classicismo, ele vai trazer imagens de deuses da mitologia, como Apolo, como Vênus, por exemplo, e também vai trazer imagens cristãs. Ele tem um soneto, inclusive, que ele vai intertextualizar a história de Jacó e Rebeca, né? A história de Labão, Lia, partindo lá do fragmento bíblico lá do Antigo Testamento. Então, essas são as principais temáticas que você deve se atentar na leitura de Camões. Vamos agora a uma outra temática importante, já estava me esquecendo, a questão da existência. O Camões, ele reflete muito sobre o ser humano no mundo e os desconcertos que a vida nos traz. Ora alegria, ora tristeza, isso é muito importante em Camões também. Muito bem, agora sim nós temos aqui a chave de leitura completa. Agora vamos para a próxima obra, o romance Boca do Inferno, de Ana Miranda, também selecionada aí como leitura obrigatória para o PAS, primeira etapa da Universidade Federal de Lavras. Vamos lá. O que você está lendo? Gênero romance histórico, ou seja, existe história real, mais ficção. O foco narrativo, quem conta a história é um narrador em terceira pessoa, portanto, ele não faz parte da história. Ele não é personagem, ele está distante dos acontecimentos. Personagens principais, o poeta Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira são os dois mais significativos, mas não apenas. A história gira em torno de Francisco Teles de Menezes, Antônio de Souza, Bernardina Ravasco, Bernardo Ravasco, Gonçalo Ravasco, Anica de Melo, Maria Berco, entre outros personagens. Nós temos o espaço, a história se situa na Bahia, onde seria hoje Salvador. O tempo, o narrador segue um tempo cronológico, a partir de ser um romance histórico, nós temos ali uma gradação sequência das ações das personagens para dar dinamismo ao enredo. Então nós temos ali a situação inicial, nós temos os conflitos, as complicações, o clímax e o desfecho. Então segue o tempo cronológico focado no século XVII. E o enredo parte do ponto de partida, que é o assassinato de Francisco Teles de Menezes, o alcaide-mor, do governador Antônio de Souza, na Bahia. Esse Francisco Teles será assassinado por Antônio de Brito, junto com outros companheiros, entre eles está o Gonçalo Ravasco, que é sobrinho do padre Vieira, e, em virtude disso, o governador da Bahia vai perseguir toda a família Ravasco, e aí a trama vai se desenvolvendo. É uma narrativa que vai ter para nós um envolvimento, como se fosse um envolvimento policial, de investigação, de trama, de medo, porque nós estamos aqui num ambiente em que o Brasil é colônia, então o poder dos portugueses é muito grande, personagens fragilizadas que terão de encontrar meios para sobreviver e resistir a essas perseguições, como por exemplo a Maria Berco, que vai ser uma personagem muito significativa, já que ela vai ser responsável por dar sumiço a uma mão que foi decepada do Francisco. Isso aí vai acabar causando conflitos nessa moça, que vai despertar paixões em Gregório de Matos, apesar dela ser casada, e aí nós temos toda uma série de conflitos na trama Boca do Inferno de Ana Miranda. Então tudo parte desse assassinato para a narrativa se desenvolver. E aí entra em cena o Gregório de Matos com as suas sátiras, o padre Antônio Vieira com seus sermões, e a Ana Miranda de forma muito
minuciosa, de forma muito artística, ela vai mesclando intertextos dessa literatura barroca com a história do romance Boca do Inferno. Lembrando que o título Boca do Inferno é uma referência ao Gregório de Matos. O Gregório de Matos tinha a alcunha de Boca do Inferno. Capítulos, são 6 capítulos. Esses capítulos eles são intitulados de acordo com a gradação dos acontecimentos. Então, primeiro nós temos a cidade, em que aparece ali a Bahia de forma geral, né? Nós temos a cidade, depois nós temos o crime, que é o assassinato, aí tem a vingança, tem a devassa, aí nós vamos ter depois o desfecho e o epílogo, né? Então, uma espécie de gradação da trama a partir do assassinato aí, né? Do crime. E os temas que nós destacamos aqui, as temáticas, principalmente a temática social, que envolve essa realidade de perseguições, essa realidade de corrupções que havia no Brasil, na Bahia, aqui do século XVII. Nós temos esse tema da memória, que a Ana Miranda vai resgatar, então, essa memória histórica do Brasil e principalmente a memória do Padre Vieira e a memória do Gregório de Matos enquanto autores do barroco brasileiro, tá? Não é um romance memorialístico, é um romance histórico, mas, sendo um romance histórico, obviamente vai nos remeter à memória da história do Brasil, tá certo? É nesse sentido aqui que eu quero colocar para vocês. E os intertextos. Nós temos muitos diálogos com obras da literatura barroca, tanto brasileira, quanto portuguesa, quanto hispânica, referenciais influentes na literatura de Gregório de Matos, como Gôngora, que vai ser um dos maiores cultistas que nós temos da literatura barroca espanhola, vai influenciar Gregório de Matos, referências históricas, bíblicas, né, a partir do Padre Antônio Vieira, e também esses intertextos com a própria história do Brasil. Então, se atente para essas chaves de leitura quando estiver lendo o romance Boca do Inferno, de Ana Miranda. Além de você se deleitar com o romance de Ana Miranda para conhecer um pouco da história de Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, nessa perspectiva, nesse olhar que envolve aí toda uma cena de crime, além de você refletir a poesia de Camões com seus sonetos magníficos, é importante que você leia uma resenha, uma análise literária dessas obras para guiar ainda mais a sua leitura e até mesmo para ver se você está lendo essas obras com aquele olhar de professor, com aquele olhar de vestibular. É só acessar o link aqui na descrição, nós preparamos um material para lhe dar esse suporte. E além disso, é importante que você resolva questões, que você treine exercícios sobre essas obras, preparando-se ainda melhor. Nós elaboramos um caderno inédito com questões exclusivas sobre Sonetos de Camões e Boca do Inferno de Ana Miranda, além de trazer também questões sobre trovadorismo, humanismo, classicismo, quinhentismo, barroco, arcadismo, que são os estilos literários exigidos no edital deste vestibular. E também teoria literária. Então é um material completo que vai lhe ser bastante útil. Ele está também à sua disposição. É só acessar aqui o link que está abaixo também na descrição para você ter conhecimento de como ter acesso a esse material e se preparar ainda melhor. Eu estou à disposição para lhe ajudar nessa sua trajetória rumo ao sucesso no vestibular de Lavras. É só você deixar aqui nos comentários do que você precisa mais para se preparar melhor para a prova de literatura. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e assistir aos vídeos da playlist, ok? Eu deixo aqui os meus abraços genuínos.